Depois de um vácuo, senadores da base governista saíram em defesa da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, após ela sofrer diversos ataques durante uma audiência no Senado. Criticado por não sair em defesa de Marina, o líder de governo no Senado, Jacques Wagner, minimizou o episódio e chamou ali de discussão isolada, fruto, segundo ele, do calor do debate. O Ministério do Meio Ambiente afirmou que o presidente Lula conversou por telefone com a ministra, mas aí eu te pergunto, Levi, é o suficiente? Vamos só recapitular aqui para quem nos acompanha. A ministra Marina Silva foi convidada ontem para uma sessão ali no Senado para discutir sobre as unidades de conservação na margem equatorial lá no Amapá. Lá no Senado, Marina foi repetidamente atacada pelos senadores Plínio Valério, Osmar Aziz e Marcos Rogério. Antes da gente começar aqui a nossa discussão, vamos só acompanhar um trecho do que aconteceu ontem lá no Senado. Senador Chico Rodrigues. Ditadura que o Chico senhor Rodrigues. não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Não tem educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, Se não. eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Não venha me chamar. Não venha. Uma cena lamentável que a gente viu e tudo que aconteceu ontem lá no Senado. Um show de horror, assim, na verdade. O que a gente viu ontem, você pode concordar ou não concordar ali com os posicionamentos da ministra, pode criticar as políticas que ela defende, mas o que a gente viu foi uma tentativa ali clara de silenciar uma mulher. Mulher que já vive ali, mulheres no geral, né? Já vive um isolamento político. E a gente tá falando ali de um Senado, eu tava até conversando isso com o Levi antes, o Senado foi ter banheiro feminino ali em 2015, 2016 apenas. E aqui, eu só queria lembrar a fala do senador. Ele falando, teve um senador ali, eu não vou me lembrar qual agora, falando que respeita a Marina como mulher, mas não respeita ela como ministra. Ela foi convidada lá como ministra, ela não foi convidada lá para estar com uma mulher, Marina Silva. Então, se ele não respeita ela como ministra, ela foi convidada para ser desrespeitada. Quando é dito para ela que ela precisa saber qual que é o lugar dela, o que está querendo ser dito? Que ali não é lugar para ela, que não é lugar para estar mulher na política? Levi, aqui eu já aproveito para retomar aquela pergunta que eu te fiz. A Marina está sendo fritada por esse governo? As notas e os posicionamentos ali de solidariedade que o governo prestou à ministra foram suficientes? Onde que estava essa base governista quando tudo isso aconteceu? Então, Letícia, antes de tudo, foi um episódio até triste do parlamento brasileiro, né? Tudo isso que a gente acompanhou ontem. E o que mais me chamou a atenção também foi essa fala do senador Plínio Valério, do caso de que ele respeita Marina Silva como mulher, mas não como ministra, né? Um senador do PSDB do Amazonas. Até porque, voltando a isso que você falou, você pode... claro que o parlamentar, qualquer cidadão, tem o direito de discordar inteiramente das posições políticas da ministra Marina Silva, da visão de mundo da ministra, mas nada justifica faltar com o respeito e ainda dizer abertamente que não respeita aquela pessoa. E lembrando que o senador Plínio Valério foi o mesmo que há alguns meses atrás disse que tinha vontade de enforcar Marina Silva durante uma palestra. Depois ele até falou que aquilo foi só uma brincadeira, foi uma força de expressão, mas nunca chegou a pedir desculpas à ministra por essa fala. E ontem, novamente, depois dessa nova declaração do Plínio Valério, de que respeita a Marina como mulher, mas não respeita como ministra, e como você bem pontuou, Marina estava lá como ministra, Marina ainda pediu para ele se desculpar por essa declaração, até por esse acúmulo de declarações, e ele se recusou a pedir desculpas. E até foi nesse momento que Marina Silva se recusou a ficar ali na comissão e abandonou aquela audiência no meio. E me chamou a atenção também como a base governista demorou a tomar efetivamente o lado da ministra. Ali naquele momento desse bate-boca, só 2 senadores da base do presidente Lula
se colocaram ao lado de Marina Silva. No caso, a senadora Elisiane Gama, que teve uma... A gente até escutou aí no vídeo, teve uma reação imediata após a fala do Marcos Rogério, que estava presidindo a sessão, que foi quem disse para a Marina se colocar no seu lugar. E também, logo depois, o líder do PT, o senador Rogério Carvalho, que cobrou também do Plínio Valério desculpas por essas falas aí que ele proferiu. Minutos depois, a gente teve manifestações de ministras mulheres do governo Lula, né, como a ministra Gleice Hoffmann, da Articulação Política, a Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, Aniele Franco, da Igualdade Racial, Sônia Guajajara, dos povos indígenas, uma nota também do Ministério das Mulheres, e aí só mais tarde, exatamente, aí só mais tarde, com toda a repercussão que esse caso tomou, a gente teve reações ali de lideranças masculinas, tanto na esplanada dos ministérios, como líderes do governo ali no parlamento, que aí que teve essa nota que você citou, do Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, do senador Randolfo Rodrigues, e aí também de outros parlamentares homens da base do presidente Lula. E também me chamou a atenção negativamente que o próprio presidente Lula ele não se manifestou publicamente sobre todo esse episódio. Depois dessa sessão, a Marina Silva até falou que recebeu um telefonema do presidente Lula, em que o presidente se solidarizou com ela, mas, na minha opinião, inclusive, faltou o presidente Lula vir a público, pelo menos com uma publicação em rede social, ou mesmo com uma nota oficial, se colocar ao lado da ministra e se solidarizar publicamente com ela. Afinal, obviamente, a principal é a grande liderança do governo. Então, acho que faltou esse amparo vindo diretamente do presidente Lula. Até teve uma nota oficial do governo, mas uma nota assinada pela ministra Gleice Hoffmann. Nada vindo publicamente do presidente Lula. Levi, é uma grande questão, porque eu também concordo com você, eu acho que faltou um posicionamento ali mais enfático do presidente Lula, principalmente porque é um governo ali que a gente vê um histórico ali de fritação de mulheres no governo, né? A gente teve o caso ali da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que saiu ali num contexto que ela foi completamente fritada e que a gente não vê essa mesma fritação, vamos dizer assim, com outros ministros homens. Mas eu quero, antes da gente passar para o próximo tópico, só ler aqui alguns dos comentários e eu já te convido a participar da nossa enquete. Você acredita que Marina Silva foi vítima de machismo durante a audiência do Senado? Por enquanto, 46% acredita que sim, que ela sofreu um ataque e 54% acredita que não, que a Marina se excedeu ao sair ali da sessão do Senado. E aqui a gente tem alguns comentários, né? Discordando, é o que a gente falou. Pode discordar das políticas, das posições da ministra. É para isso que existe uma democracia mesmo. É para discordar, ter opiniões divergentes. Mas o que a gente não pode ali é desrespeitar a pessoa. E ela foi desrespeitada como pessoa. E aí a gente tem comentários, a Helena falando que a Marina Silva é um atraso para o Brasil. A gente criticando ali, alguns comentários de algumas pessoas criticando a postura dos senadores, falando que os senadores representam o que é de pior da política brasileira. A gente tem alguns comentários aqui citando a trajetória da ministra Marina Silva. A gente tem aqui um comentário falando que a Marina Silva é internacionalmente reconhecida por sua atuação em defesa do meio ambiente, mas que enfrenta ali desafios significativos no avanço ali da pauta ambientalista e que os projetos que permitem ali, como os projetos que permitem maior exploração econômica em áreas sensíveis. A gente tem alguns outros comentários falando assim que dizer que mulher merece respeito, mas a ministra não, como afirmou o senador, é mais do que uma fala infeliz, é um ataque ali à democracia também. A gente tem um comentário do Valdemar falando que é uma vergonha o que fizeram os senadores, que deu nojo à atitude ali do senador Marcos Valério. Ele ainda questiona, será que não tem um homem do Senado que pode assumir a mesa? Temos muitos senadores ruins. E aí, nesse sentido, nenhum desses comentários que eu li aqui, Levi, falando dessa resistência que a Marina Silva sofre, inclusive, no governo das pautas. A gente teve nas últimas semanas o próprio presidente Lula falando, criticando ali a posição do IBAMA para alguns assuntos.
a Marina tem vivido ali um dos piores momentos nesse governo. Ela tem sofrido muitas derrotas, né? Como a gente até chegou a falar aqui no primeira análise da aprovação no Senado do projeto ali que flexibiliza a questão do licenciamento ambiental. E aí, Levi, eu já te pergunto, foi uma arapuca isso diante de todas essas derrotas que a Marina vem sofrendo ali dos projetos, das pautas ambientais? Foi uma arapuca essa audiência no Senado? Olha, sem dúvida, esse é o momento mais difícil que a ministra Marina Silva está vivendo no governo Lula. Primeiro que ela lentamente vem perdendo esse debate em torno da exploração do petróleo na margem equatorial do rio Amazonas, né, que é uma faixa que vai ali do Amapá até o Rio Grande do Norte. Os órgãos do Ministério do Meio Ambiente, como o IBAMA, alertam que é uma atividade que pode trazer sérios riscos às reservas marinhas ali na região e trazer um impacto que nem é possível ainda de calcular, o impacto ambiental. Por outro lado, você tem vários ministros do governo Lula, talvez o principal porta-voz dessa visão no governo Lula seja o ministro do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que defendem a exploração de petróleo, que argumentam que isso vai ajudar a trazer mais desenvolvimento para o país, né, vai ajudar a trazer mais dinheiro para o país, mais atividade econômica. E o próprio presidente Lula ele já sinalizou que tende a tomar o lado desses ministros que são favoráveis à exploração ali daquela região. O próprio Lula falou recentemente que a Marina jamais será contra explorar petróleo no Amazonas. E aí, na semana passada, a gente teve a aprovação no Senado do projeto de lei do licenciamento ambiental, que torna muito mais frágil esse processo em que o poder público ele avalia se um empreendimento ele ameaça ou não ameaça o meio ambiente. Inclusive, foi aprovado com o apoio de governistas. Até por isso, ontem, depois dessa audiência no Senado, a Marina foi se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, até porque esse projeto agora está ali na Câmara dos Deputados, justamente para pedir para que haja um debate maior, mais amplo e mais longo em torno desse projeto, para evitar uma aprovação tão rápida e até repentina, como aconteceu no Senado na última semana, e também para tentar mudar esse texto, para tornar esse texto um pouco menos flexível do que ele já é. Mas, de fato, essa audiência acabou vindo num momento ruim para a ministra Marina Silva, né? Nesse momento em que ela acumula derrotas. Inclusive, ela teve um bate-boca ali com o senador Omar Aziz, que é um senador que ilustra bem isso que eu falei, porque ele é da base governista, ele é um aliado do presidente Lula, um aliado histórico do presidente Lula lá no Amazonas, mas ele tem uma posição muito diferente de Marina Silva com relação às pautas ambientais. Ele é um crítico da ministra dentro da base governista. Aí teve esse bate-boca com o senador Omar Aziz, que até falou que a posição da ministra, que segundo ele é uma posição intransigente, teria sido um dos responsáveis pela aprovação desse projeto do licenciamento ambiental da forma como ele saiu do Senado. Então, acabou que o timing não foi muito bom para ela. E é possível que ela tenha que votar, né? Que ela tenha que voltar para a comissão, porque depois do encerramento da sessão de ontem, o senador Marcos Rogério disse que na semana que vem eles vão votar um requerimento de convocação da ministra. E aí, nesse caso, ela vai ser obrigada a comparecer de novo, caso seja aprovado, né? Ela vai ser obrigada a comparecer de novo à comissão e novamente estar frente a frente com todos esses senadores. Vamos ver, né, se o governo pelo menos vai mobilizar, o que o governo vai fazer para quando esse for votado, né, essa convocação novamente ali. Agora ela foi convidada, vai ser uma convocação, ela vai ser obrigada a ir. Vamos ver se o governo vai movimentar a base, que tipo de articulação o governo vai fazer para tentar evitar, a Marina vai, a Marina não vai, como que volta depois de tudo que aconteceu. Mas só antes da gente passar para o próximo tema, convido aqui, continua participando da nossa enquete, quero só ler alguns comentários
comentários. O Geraldo Magela falou que é uma falta de desrespeito. O Nick, por sua vez, ele acredita que a esquerda não tem argumento, então grita ali para fugir ao debate. O Geraldo aqui falando que não foi meramente um ataque, opiniões diversas. A gente está aqui para isso. Pode colocar seu comentário para a gente discutir e participar da nossa enquete. 54% por enquanto tá achando que a Marina se excedeu e 46% acredita que sim, que foi um ataque ali de machismo, misoginia contra a ministra. Mas, Levi, só para a gente terminar esse tópico, os embates de ontem são só mais um dos muitos capítulos ali de discussões acaloradas que a gente tem visto ali no Senado. Levi, o Senado sempre foi um local ali tido de discussões moderadas. Pode acabar perdendo esse título se a gente fizer um retrospecto ali dos últimos anos? Olha, eu acho que já está perdendo esse título, Letícia, e não é de hoje, não. Eu lembro, por exemplo, em 2019, eu estava no Senado quando aconteceu a primeira eleição do Davi Alcolumbre na presidência do Senado, e foi uma sessão completamente pitoresca, que até causou uma certa vergonha alheia mesmo, porque foi muito tumultuada, teve, muita gente deve se lembrar, roubo de pasta pela então senadora a Cátia Abreu, que não queria ali a vitória de Davi Alcolumbre naquele momento, e vários momentos ali que realmente não combinam com esse histórico do Senado, e de lá para cá, esse tipo de episódio, talvez não tão pitoresco quanto esse, mas se repete com alguma frequência, inclusive em outras idas de ministros ao Congresso Nacional. Nos últimos anos, a gente teve, por exemplo, muitas vezes em que o ministro Flávio Dino foi a audiências ali no Senado e também na Câmara dos Deputados. Ele protagonizou vários embates com os senadores, com trocas de provocações, até com ironias. Mais recentemente também, na esteira de toda essa crise do INSS, teve um embate ali também do senador Sérgio Moro com o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, que foi mais acalorado. Na Câmara dos Deputados já teve vários casos, e também, por exemplo, em CPIs, envolvendo senadores, envolvendo deputados. Recentemente, no Senado, teve aquela audiência com a Virgínia Fonseca, influenciadora, na CPI das bets, que também rendeu momentos que repercutiram muito nas redes sociais e que chamou a atenção das pessoas justamente pelo baixo nível, não só ali da audiência, mas do baixo nível de alguns senadores, né? Então, realmente, o Senado, e antigamente, historicamente, o Senado sempre foi uma casa ali de ex-governadores, de ex-presidentes da República, que sempre mantiveram, de fato, um polimento maior em relação à Câmara dos Deputados. De uns anos para cá, isso realmente vem se perdendo. A gente tem visto momentos que são mais típicos da Câmara e até mesmo de assembleias legislativas, de Câmara de Vereadores, no Senado Federal, que é a casa alta do Poder Legislativo brasileiro. Então, de fato, tem sido mais frequentes e já deixaram de ser raridades momentos como esses no Senado. O Fernando Luiz aqui está comentando no nosso chat que a ministra foi lá no Senado, falou, segundo ele, mentiras, desrespeitou, segundo ele também, todo mundo, mas ninguém pode falar ali verdades para ela. O Fernando acredita que falou aqui que é o mundo dos hipócritas, que a Marina ficou o tempo todo ali ofendendo os senadores. E aí, só para a gente terminar, Levi, o presidente do Senado não falou nada, né? Exatamente. O que a gente ficou sabendo aqui nos bastidores é que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ele até chamou para conversar ali os senadores da oposição envolvidos nisso, né, principalmente Marcos Rogério, que era o presidente da sessão, e também o Plínio Valério. Então, teve uma conversa reservada, mas, publicamente, Davi Alcolumbre não se manifestou sobre o episódio. Ele até saiu em defesa da Marina Silva, nesse outro caso que eu mencionei mais cedo, de quando Plínio Valério disse que gostaria de enforcar Marina Silva. Aí ele
repreendeu publicamente Plínio Valério, né, falou que aquilo não é uma postura que um senador deveria seguir. Ali ele saiu em defesa da ministra, mas dessa vez isso não aconteceu. E Davi Alcolumbre tem um embate direto com Marina Silva, porque Alcolumbre é um dos grandes defensores da exploração de petróleo ali na margem equatorial. Alcolumbre é um senador pelo estado do Amapá, então ele tem um interesse direto nessa matéria. Ele foi um dos grandes fiadores da aprovação do projeto do licenciamento ambiental no Senado, então ele tem uma posição diametralmente oposta à de Marina Silva com relação à pauta ambiental.